Bem-vindo ao Vestibular em Cena. Hoje nós vamos tratar de música popular brasileira. Bora pegar papel e caneta para nós estudarmos. Nós éramos um mundo de opressão, era a sombra da ditadura. Sem música, a vida seria um erro. E aí, que tal essa citação nietzschiana para a gente começar a nossa conversa sobre MPB? Caetano é uma espécie de herói civilizador. Agora só eu rasgando um pedaço. Opa, quase que eu rasgo. Rasgando um pedaço da minha roupa para mostrar como Caetano era naquele tempo, a firmeza com que ele se dirigia, às vezes até, eu diria até sem saber, como ele se dirigia para que o tropicalismo se transformasse no braço armado da segunda revolução industrial, que ia ser muito importante chegar para o Brasil. O Brasil naquele tempo, sob a sombra de uma ditadura, precisava que a juventude tivesse material mental para se excitar. Esse daí é o grande Tom Zé, um baiano da pesada de Irará, que foi um dos cabeças responsáveis pela explosão musical brasileira na década de 60. Se você quer saber sobre música popular brasileira, comece por ele. Uma força brasileira é a cultura. E com isso eu quero dizer que dentro do pensamento sociológico brasileiro existe um viés que vem desde Gilberto Freire e vai até Darcy Ribeiro, que afirma que um dos trunfos da civilização brasileira é justamente a sua produção cultural, ou melhor dizendo, a produção de culturas, porque afinal de contas nós sabemos como garantir a diversidade dentro da unidade. Sim, porque afinal de contas, como sabemos, grande parte da inteligência brasileira do século XIX pensava o país com lentes europeias positivistas, e foi justamente o modernismo quem conseguiu desenhar uma ruptura com esse olhar europeu, ao tentar olhar para o nosso país a partir da ótica da antropofagia, que, como diz a grande Adriana Calcanhoto, implicava em deglutir, em mastigar tanto as referências estéticas nacionais quanto internacionais, aquelas da chamada alta cultura ou cultura erudita, quanto da baixa cultura. Quer entender isso melhor? Basta dar ouvidos ao grande Gilberto Gil. Saca só. Depois dos impactos dos Beatles causados sobre nós, não é? E de toda aquela música que eles traziam, que vinha junto com eles, o pop americano, o pop rock inglês, e a minha visita ao Nordeste brasileiro, enfim, com os impactos muito fortes também sobre mim da música local, da música regional, das manifestações típicas da música nordestina. Tudo isso provocou em mim um desejo muito grande de revolver de uma forma mais generosa, mais ampla e mais ousada o terreno todo, revolver o terreno todo, arar de novo o terreno, replantar, semear coisas novas, trazer sementes novas. E aí, perceberam o impacto do modernismo sobre o baiano? O que de certa forma o Gil está querendo dizer é que, da mesma forma que os modernistas transaram cultura popular com erudita e a oralidade cotidiana com a literatura escrita, assim a Tropicália também deveria ser. Eram os Beatles e Luiz Gonzaga, eram os Rolling Stones e Jorge Benjor, era a banda de pífaros de Caruaru e o Jefferson Airplane. Era assim que eu pensava, é assim que eu continuo pensando. Gilberto Gil, ouvintes da Rádio Record, ouvintes da Jovem Pan e os telespectadores do Canal 7, suas palavras assim nesse entreato. Eu sei não, acho que a coisa tá boa, né? Tá um quente, fogo danado, não tá? Eu tava observando o júri, Cirinha. Tá um fogo danado, porque eu observei um rapaz, vaiou 11 músicas. Depois eu observei que 6 músicas tiveram o coro de já ganhou. Quer dizer, o júri tá descabelado, tá pior que o Veloso, assim, o júri, viu? Genial o discurso do Gil, não é? Agora, como toda e qualquer revolução nos costumes e nos hábitos, a Tropicália também teve os seus inimigos. E olha só, não foram só as velhinhas da Marcha da Família com Deus pela Liberdade que defendiam tradição, família e propriedade, não.
Os inimigos da Tropicália também estavam um pouquinho mais à esquerda de vocês. Eram jovens, universitários, só que nacionalistas, que eram contra o uso da guitarra elétrica e chegaram a promover passeatas, por encarar a guitarra como um vetor do imperialismo. Que tal analisar como a Unicamp de 2016 tratou desse tema em sua questão 54? Acompanhe a leitura do enunciado. O tropicalismo buscava revolucionar a linguagem e o comportamento na vida cotidiana, incorporando-se simultaneamente à sociedade de massa e aos mecanismos do mercado de produção cultural. Criticava ao mesmo tempo a ditadura e uma estética de esquerda acusada de menosprezar a forma artística. Articulava aspectos modernos e arcaicos e buscava retomar criticamente a tradição brasileira e absorver influências estrangeiras de modo antropofágico. O tropicalismo no contexto cultural brasileiro dos anos 1960 e 1970 Você pode notar que a citação do historiador da Unicamp, o Marcelo Ridente, que é um historiador da cultura brasileira, faz questão de demonstrar como a Tropicália é uma síntese de contradições entre o que é arcaico e o que é moderno, entre o que é tradição e aquilo que é vanguarda, entre aquilo que é erudição e aquilo que é popular. E da mesma forma, o nosso discurso ao longo da aula também teve essa mesma perspectiva, a fim de traçar algumas semelhanças, algumas afinidades entre o modernismo da década de 20 e a Tropicália e o cinema novo nos anos 60. Sendo assim, vamos então analisar as alternativas. A letra A está parcialmente certa, porque de fato a Tropicália atualizava o conceito de antropofagia. Porém, como diria Tom Zé, fica bastante difícil você defender a ditadura quando o Irene dá a sua risada. A letra B faz um caos, porque veja só, nos anos 60, ou você é Tropicália, ou você é Jovem Guarda. De modo bastante objetivo, isso significa dizer que ou você deixa os seus cabelos longos, ou você opta pelas saias curtas. A letra C está equivocada porque cá entre nós, Glauber Rocha adorava Caetano. E tanto a Tropicália quanto o cinema novo se afirmavam como vanguardas, isto é, como linguagens artísticas capazes de imprimir uma nova visão de mundo, tanto sobre o Brasil como também sobre a sua cultura. Portanto, a alternativa correta é a letra D, porque ela diz a mesma coisa que o enunciado, mas em outras palavras. E depois porque ela reconhece a capacidade de síntese da Tropicália. Para a gente encerrar, vale chamar a atenção para o grau de dificuldade da questão. Ela exige que o seu repertório de humanas esteja exatamente na interseção entre história, cinema e artes plásticas. Dito de outra forma, esta é uma questão exemplar do novo perfil interdisciplinar da Unicamp. E é por essas e outras, então, que vocês vão continuar nos acompanhando. Afinal de contas, a nossa preocupação sempre foi oferecer para vocês aulas de humanidades, ou seja, uma aula rica, plural e potente para você mandar bem nos melhores vestibulares. Por esse motivo, fiquem atentos e atentas, porque ainda voltaremos para tratar da Tropicália. Por hora, continue nos acompanhando. Mande suas dúvidas, críticas e sugestões e acompanhe a filmografia que nós deixaremos a respeito de Tropicália aqui na assinatura do vídeo. Tá certo? Abraços fortes e até a próxima!